Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje eu vou falar sobre a história da psicologia. É um tema com muitas informações e, por isso, eu irei abordar os aspectos mais gerais. Bom episódio! Antes de começar, é importante dizer que a decisão de dividir a história da psicologia neste episódio foi baseada no que eu achei importante, não foi baseada em algum critério histórico específico ou científico. E assim como eu fiz no episódio anterior sobre a psicofísica, para entender a história da psicologia, precisamos voltar no tempo, lá para os séculos XVIII e XIX. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa no século XVIII provocaram grandes transformações sociais que impactaram diretamente o século XIX. Essas transformações criaram mudanças sociais, políticas e culturais que também impactaram as ciências. Foi nesse período que muitas das ciências que passaram a existir foram sistematizadas, desenvolvendo métodos de pesquisa e análise de dados mais robustos. E o que isso significa? Que a partir desses métodos foi possível desenvolver novos ramos de estudo. Os principais fatores para o surgimento da psicologia foram a filosofia do positivismo, com pensadores como Auguste Comte na França e John Stuart Mill na Inglaterra, e também a unificação da Alemanha. Sobre esse positivismo, essa filosofia, basicamente ela defende que a ciência é a única forma de conhecimento verdadeiro. Segundo essa visão, só podemos dizer que uma teoria está correta se ela foi provada usando métodos científicos válidos. O conhecimento de outras fontes não é aceito como visões religiosas, superstições ou qualquer outra coisa do campo espiritual, intuitivo ou que não possa ser comprovada pela ciência. Para os positivistas, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Essa é uma definição que eu peguei na Wikipédia. O positivismo foi e é tão influente que até hoje é alvo de críticas, mas ele mudou a forma de se fazer ciência e é muito forte até hoje. Até na nossa bandeira ele está presente, no lema Ordem e Progresso. No episódio anterior, então, recapitulando, eu falei da psicofísica e da importância da Alemanha, que ainda não estava unificada nessa época. A Alemanha foi unificada no século XIX. Antes de sua unificação, as universidades de cada estado competiam entre si para ter mais prestígio, e isso foi importante para o desenvolvimento das ciências, em especial preparar o terreno para a psicologia. Por muitos séculos, os pensadores e cientistas não imaginavam ser possível estudar a mente ou a psique humana. Isso era considerado inacessível. Dentro desse contexto, a psicofísica veio e fundamentou o rigor científico no estudo da mente humana. Se você não ouviu o episódio, basicamente a psicofísica estuda a relação entre os estímulos físicos, por exemplo, a luminosidade de uma sala, o peso de um objeto, e a experiência sensorial, a percepção, isto é, uma dimensão psicológica, quão clara a sala está e quão pesado é o objeto para você. Os principais nomes da psicofísica foram Ernst Heinrich Weber, Gustav Theodor Fechner e Wilhelm Wundt. Fechner, em 1860, lançou um livro chamado Elementos de Psicofísica. Esse livro, seus estudos e outros escritos foram o alicerce para o desenvolvimento do conhecimento em psicofísica, o que permitiu o estudo da mente. Wundt é muito importante para o que eu vou falar para vocês, mas antes quero deixar claro que a psicofísica é anterior à psicologia, e a chance de você conhecê-la é grande. Se já fez algum exame de acuidade visual, o famoso exame de vista, ou algum teste audiométrico, com alguém da fonoaudiologia, você já passou por um procedimento psicofísico. Então, provavelmente já teve contato com ela, apenas não sabia o nome, não é? Agora chegamos no ponto importante. Wilhelm Wundt foi aluno tanto de Weber quanto de Fechner. Ele teve alguns laboratórios de psicologia, mas o que foi fundado em 1879, na Universidade de Leipzig, entrou para a história. Ou, desculpa aí a forma de falar alemão, o Psychologische Institut. E uma curiosidade importante, Fechner também foi professor nessa universidade.
O ano de 1879 foi definido como surgimento da psicologia porque no laboratório de Wundt tinha alunos de todos os lugares do mundo, e lá ele investigava a psicofísica. E lembre-se, para os europeus e estadunidenses, o mundo se resume à Europa e Estados Unidos, igual acontece com as turnês mundiais dos artistas atualmente, né, gente? Vamos relativizar as coisas. Os alunos de Wundt vinham de outros países e depois voltavam para sua terra natal. Então, o conhecimento produzido nesse laboratório foi sendo difundido, espalhado para outros países. Por exemplo, exercendo influência na psicologia dos Estados Unidos, país que possui o maior número de psicólogos no mundo. Por isso essa data foi escolhida, muito mais pela importância que teve na época para a disseminação da psicologia, já que antes havia outros laboratórios de psicologia, né? Então, vamos definir essa nova ciência. A psicologia é a ciência que estuda a mente e o comportamento. Pronto, é isso. A psicologia estuda a mente e o comportamento tanto do ser humano quanto de qualquer animal. Aqui vamos entender a mente como todos os processos intelectuais e psicológicos de um organismo, incluindo pensamentos, emoções, aprendizado e memória. E comportamento são as ações que podemos observar de um ser vivo em resposta ao que acontece ao seu redor, né, os estímulos externos, ou dentro de si mesmo, os estímulos internos. Isso vai desde levantar o braço até sentir uma emoção como a tristeza. Como você pode notar, a psicologia é uma ciência jovem, por isso existe muita confusão e preconceito sobre o que é e o que não é psicologia. Algumas pessoas pensam que é ler a mente dos outros, ou dar conselhos, ou conversar, ou ainda confundem com autoajuda. Mas ela é uma ciência, com métodos científicos, teorias e tudo mais. O problema maior está na divulgação ruim que ela tem e, claro, né, de alguns profissionais ruins também. Depois de seu surgimento, a psicologia foi se ramificando em escolas de pensamento. Vou citar algumas, como o estruturalismo, de Edward Titchener, que usava a introspecção como método de pesquisa, buscando nas experiências mentais, em seus componentes mais simples, como se poderia entender a estrutura da mente humana. Os estruturalistas procuravam identificar as sensações, sentimentos e pensamentos elementares que compunham a experiência consciente. Outra escola que tínhamos também era o funcionalismo de William James. Os funcionalistas acreditavam que a mente e o comportamento tinham evoluído para ajudar os seres humanos a se adaptarem ao ambiente, ou seja, entender a função dos processos mentais. Antes de falar da próxima corrente de pensamento da psicologia, é importante definir um conceito. Trata-se de cognição. De maneira bem grosseira, chucra, a cognição é tudo o que sua mente faz para pensar, aprender e entender coisas. Em resumo, é como seu cérebro funciona para processar e usar o conhecimento. Nos anos de 1950, tivemos o desenvolvimento da psicologia cognitiva. Entendeu por que eu defini cognição? A psicologia cognitiva é um ramo da psicologia que estuda os processos mentais. Esses processos são operações mentais que influenciam nossos pensamentos, comportamentos e como vivenciamos o mundo. Alguns exemplos de processos mentais são percepção, memória, pensamento, linguagem e resolução de problemas. A psicologia cognitiva estuda como as pessoas adquirem, armazenam, processam e utilizam informações, contribuindo para a nossa compreensão de como o pensamento e a cognição afetam o comportamento humano. A psicologia cognitiva fornece insights sobre como as pessoas aprendem, como tomam decisões e interagem com o mundo ao seu redor, sendo uma disciplina fundamental para a compreensão da mente e do comportamento. E está em alta agora, né, com o avanço das tecnologias, dessas novas tecnologias. Mas aí alguém pode me perguntar, mas Bruno, e a psicanálise? Eu achei que era da psicologia, eu achei que o Freud tinha inventado a psicologia. A psicanálise foi desenvolvida por Sigmund Freud, o famoso do charuto na mão, que era um médico em Viena, na Áustria. A psicanálise foi mais uma forma de estudar a mente, e para isso Freud criou seu próprio método.
A psicanálise não fazia parte da psicologia, mas foi incorporada nos cursos de psicologia com o passar dos anos. Com o crescimento e popularização da psicanálise e de outras correntes, houve um movimento de oposição ao seu uso. Essa oposição ocorria e ainda ocorre, principalmente por ela não se valer dos métodos científicos que vamos chamar de tradicionais. Essa oposição ficou clara quando o cientista americano John B. Watson lança um manifesto behaviorista em 1913. E behaviorismo aqui pode ser traduzido como comportamentalismo, para facilitar tudo. Uma das ideias básicas do manifesto behaviorista era retomar, e valorizar os métodos experimentais. Watson queria que a psicologia fosse uma ciência rigorosa e objetiva. Lembra lá do positivismo? Por isso, ele propunha o foco no estudo do comportamento observável e não nas experiências mentais subjetivas. A introspecção das escolas do funcionalismo e estruturalismo era considerada um método inadequado para o estudo científico do comportamento, pois dependia de relatos subjetivos e da introspecção, da própria pessoa para explicar o que acontecia dentro dela. Dessa forma, o manifesto propunha utilizar os métodos científicos para se estudar a mente, e isso acabou refletindo uma crítica à psicanálise, que se valia e vale de recursos mais subjetivos, como a livre associação, para formular suas teorias. Importante enfatizar que o behaviorismo é uma filosofia sobre o comportamento, sendo utilizado como base teórica para diversas abordagens, como a análise experimental do comportamento. E é bem comum muita gente confundir behaviorismo com análise do comportamento. A análise do comportamento é uma abordagem científica dentro do behaviorismo e, por consequência, dentro da psicologia. A análise do comportamento cresceu e foi criando seu espaço, utilizando métodos científicos rigorosos, dando origem, inclusive, a outras abordagens em psicologia. O pesquisador mais importante nessa abordagem foi Bruce Frederick Skinner. Skinner desenvolveu uma vasta literatura em psicologia, sendo um dos maiores psicólogos do século XX. Numa visão simplista aqui para o episódio, a análise do comportamento enfatiza a relação entre o organismo, por exemplo, o ser humano, e seu ambiente, focando muito nas consequências do comportamento e suas relações funcionais com esse ambiente. Ela é uma grande abordagem psicológica, com excelentes resultados para diversos problemas e transtornos psicológicos. Então, passados algumas décadas, na evolução aí do tempo, já lá na década de 1960, um psiquiatra chamado Aaron Beck estava insatisfeito com os resultados obtidos em alguns de seus tratamentos, especialmente com depressão. Ele utilizava a psicanálise, onde não há uma intervenção direta sobre as crenças do cliente. Beck começou a perceber que um método mais diretivo dava mais frutos. Assim, ele começou a testar e desenvolver uma nova forma de trabalho. A partir de seus estudos e pesquisas, ele desenvolveu a terapia cognitiva, com foco nos pensamentos, emoções e comportamentos, sendo uma abordagem pragmática e diretiva, o que provoca muitas críticas também. Uma observação: a terapia cognitiva é diferente de psicologia cognitiva. A terapia cognitiva é uma abordagem terapêutica focada na modificação de padrões de pensamentos disfuncionais, enquanto a psicologia cognitiva é o estudo dos processos mentais envolvidos na percepção, memória e pensamento humano. Aí agora a gente vem para a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental surge como uma fusão entre behaviorismo, análise do comportamento e terapia cognitiva. Mas essa junção é muito criticada porque os fundamentos teóricos, a epistemologia da análise do comportamento, por exemplo, não combinam com os da terapia cognitiva, pelo que vocês lembram lá do manifesto behaviorista, da ideia do Beck. Além disso, há ainda falta de coesão e integração por conta da fundamentação teórica, muitas vezes ser incompatível entre elas. Só que essa explicação ficará para depois, pois necessitará ou necessitaria de alguns conhecimentos que fogem do objetivo desse episódio. Clareando mais as coisas, inicialmente a psicologia começou investigando os processos mais básicos que temos, como a sensação e a percepção. Depois foi ampliando seu leque de estudos, indo para a área da psicoterapia. Mas qual a relação entre psicologia e psicoterapia?
A psicologia e a psicoterapia são relacionadas, mas têm papéis distintos. No caso do ser humano, a psicologia busca entender como as pessoas pensam, sentem, se desenvolvem e interagem com o mundo. A psicoterapia, por outro lado, é uma prática clínica que envolve o tratamento de problemas emocionais e psicológicos por meio de intervenções terapêuticas. Psicólogos clínicos e outros profissionais de saúde mental usam o conhecimento da psicologia para fornecer terapia e ajudar indivíduos a superar desafios psicológicos, como depressão, ansiedade, traumas e muitos outros. A relação, então, é que a psicologia fornece a base teórica e científica para a psicoterapia. Isso garante que as intervenções terapêuticas sejam fundamentadas em evidências científicas. Então, pelo que eu expliquei, você pode perceber que a psicologia está em constante evolução e expansão. Atualmente, a psicologia abrange diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia social, a psicologia cognitiva, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia organizacional, escolar, do esporte, entre outras. Há um foco crescente na pesquisa interdisciplinar e na aplicação prática da psicologia em campos como saúde mental, educação, negócios, tecnologia, política pública. Além disso, a psicologia tem se adaptado às mudanças sociais e culturais, abordando questões contemporâneas como saúde mental, diversidade, resiliência, autocompaixão, inclusão, bem-estar, preconceito. E é importante falar que, conforme ela foi se desenvolvendo em outros países, ganhou uma maior riqueza cultural. A pesquisa em psicologia continua a avançar, utilizando abordagens inovadoras, como as neurociências, para entender melhor o comportamento humano. Com o desenvolvimento das inteligências artificiais, a psicologia tem utilizado isso a seu favor, criando modelagem cognitiva, terapia digital, design de interfaces, educação personalizada, análise de dados e pesquisa. Psicólogos usam a inteligência artificial para melhorar a saúde mental e entender a mente humana, enquanto princípios psicológicos ajudam a criar inteligências artificiais mais empáticas e eficazes. Eu mesmo ando quebrando a cabeça para entender como posso usar isso para melhorar meu trabalho. Resumindo, a psicologia desempenha um papel fundamental na compreensão e melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo e também no entendimento de como nós funcionamos. Nesse episódio, eu comentei que a psicofísica surgiu no contexto de grandes transformações sociais e culturais. Ao permitir medir a mente humana, ela deu as bases fundamentais para o surgimento da psicologia. E a psicofísica foi incorporada pela psicologia. Desde seu surgimento, a psicologia está em constante evolução, atuando nos mais diversos ambientes e culturas. A pesquisa psicológica está cada vez mais interdisciplinar, incorporando abordagens das neurociências, da genética, da tecnologia, como a inteligência artificial e outras disciplinas. E, para finalizar, há um movimento forte na psicologia clínica, aquela do consultório, que busca uma prática baseada em evidências em psicologia. Esse movimento é inspirado no que aconteceu na medicina dos anos 90. A ideia geral é comprovar os resultados dos serviços prestados. É retirar do profissional a ideia de eu sempre fiz e deu certo, para algo como os estudos demonstram que isso é melhor, que isso funciona. Assim, busca-se uma maior eficácia dos tratamentos oferecidos. Então é isso. Um abraço. Obrigado por acompanhar o podcast. Algumas referências e recomendações sobre o tema do episódio. O livro História da Psicologia Moderna, de Duane P. e Sidney Ellen Schultz, que está disponível na Amazon, mas você pode pegar o link no site do podcast. Usei artigos científicos sobre psicologia baseada em evidências, buscando na revista Psicologia, Ciência e Profissão. Existem textos sobre psicofísica e psicologia no blog Percepto. Também existem alguns textos no site psicologiacatalão.com.br, inclusive a base do roteiro desse episódio foi de lá. Uma série que você pode assistir para entender esse contexto do surgimento da psicologia é O Alienista, que vai ali no começo do século XIX, vai ali na metade, do século XIX para frente. Outra série pode ser a Mindhunter, que tenta mostrar, como é que se busca o padrão de funcionamento da mente, do comportamento, no caso ali dos serial killers. Alguns livros para você entender como era a sociedade ali na época do surgimento da psicofísica e da psicologia,
tem A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, o Madame Bovary, de Gustave Flaubert, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Lucila, de José de Alencar, e O Alienista, de Machado de Assis, que não tem nada a ver com a série. É muito bom, é um conto, livro aí do Machado de Assis, que é perfeito. Então, aguardo vocês no próximo episódio. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.